Vinícius Júnior, mais um episódio. O tema do vídeo é esse, simples assim. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 140 mil inscritos. Recados bem rápidos aqui. Palpites para hoje, jogos às 18h30 do Brasileirão. Empate em Bragança, Red Bull, Bragantino e Fluminense, jogo bem importante para os rumos do campeonato lá em cima. Vitória do Corinthians em São Paulo contra o Lanterna América Mineiro. Palpites estão dados, você pode confiar nos meus palpites, segui-los ou dar palpites diferentes. O importante é você se cadastrar no site com as melhores cotações do Brasileirão, clicando no link que está no primeiro comentário do vídeo, beleza? Clica no link, vai para a aposta ganha, se cadastra rápido, ajuda o nosso trabalho aqui também e pode se dar bem nesse domingo com responsabilidade, tá certo? Segundo recado, larguei o QR Code na tela do MSA. Eu tenho falado muito dessa mentoria aqui, com mais de 50 mil alunos no Brasil e uma mentoria dedicada a dois tipos de pessoas, a dois públicos diferentes e bem específicos. Pessoas que têm um pequeno negócio, prestam um serviço, têm um trabalho, querem divulgar, têm um produto para vender, querem divulgar isso na internet e não sabem como fazer. Quem não consegue uma divulgação eficiente do seu produto, da sua empresa na internet, está no mato. Hoje é o que faz a roda girar. Então teve muita gente que já gastou com impulsionamento e não teve resultado. Por quê? Porque gastou errado, porque impulsionou errado, porque não tinha as ferramentas para fazer, ou até contratou um gestor de tráfego e o cara não foi tão bom assim, não levou o teu anúncio para o público-alvo. Então o MSA vai te ensinar tudo, a melhor estratégia para lidar com o tráfego pago, com profissionais experientes que têm resultados no mercado. O segundo tipo de público do MSA é aquela pessoa que ou nesse momento está sem uma renda ou quer complementar a sua renda vendendo produtos pela internet. O MSA não só ensina como fazer isso, como te indica alguns produtos exclusivos para os alunos da mentoria, que eles já podem começar a revender e ter resultados imediatos. É algo transformador. Na vida da minha esposa Paola foi algo transformador nesses últimos meses. Eu vi, eu vejo, eu acompanho e por isso eu indico. Eu e ela indicamos para você o MSA. Aponta a câmera no QR Code para você adquirir com preço promocional o MSA com a gente. E na descrição do vídeo tem o link que te joga para o mesmo lugar do QR Code. E tem o @ da Paola. Você pode entrar em contato com ela nas redes sociais. Quer tirar alguma dúvida antes de adquirir, antes de entrar para o MSA, antes de ser mais um dos 50 mil alunos da mentoria? Fala com a Paola. A gente está junto com você nesse processo. Eu e ela, beleza? Vai lá na descrição, tem o contato dela. E apontando a câmera para o QR Code, você já adquire direto e tem acesso instantâneo às aulas gravadas, às aulas ao vivo, aos grupos de suporte, são vários grupos de suporte e ainda comprando com a gente tem o suporte individual personalizado da Paola Colaro que vai estar segurando a sua mão nesse processo, tá bom? QR Code na tela, aponta e é agora, é a decisão. Você está no fim de semana pensando o que vai fazer na segunda-feira, a decisão que você tem que tomar é essa, é adquirir o MSA, é entrar de cabeça, estudar, aprender e ver o seu negócio se transformar e ver a sua vida financeira se transformar aí com muito esforço, muito trabalho. É isso que o MSA oferece, ensino e trabalho, beleza? Então vamos. Caso isolado 19 do Vini, né? Como ele mesmo colocou nas redes sociais, daqui a pouco eu vou até ler a manifestação do Vinícius Júnior aqui. Para contextualizar, tem uma treta, 40 do segundo tempo, o Real tem um escanteio, o Vini quer bater o escanteio rápido, ele se estranha com o Nyland, aí os jogadores do Sevilha vão jogando a bola para longe, vai ficando aquela treta, não querem deixar o cara bater, ele vai se enervando, vira uma baita confusão na linha de fundo, bem pertinho da arquibancada, e aí se ouve um monte de coisa, um monte de insulto, e tem uma imagem que é definitiva, que é reveladora, que é incontestável, de um torcedor fazendo um gesto, simulando um macaco na direção do Vinícius Júnior. Enquanto acontece com o Vinícius Júnior uma grande confusão envolvendo os jogadores das duas equipes. O Sevilha se posicionou rapidamente, até antes de ler a manifestação do Vini, eu quero ler aqui a nota do Sevilha, que diz o seguinte: o Sevilha informa que após detectar comportamento xenófobo e racista de um torcedor em suas arquibancadas, identificou, expulsou do estádio e denunciou imediatamente esta pessoa às autoridades. Além disso, serão aplicados os regulamentos disciplinares internos. O Sevilha é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar essas atitudes que não representam um adepto como o de Sevilha. Uma nota curta, dura, objetiva,
rápida, né? Porque, ok, quando você tem um episódio que não é tão claro, as provas não são tão claras, você tem apenas alguns indícios, você precisa de uma apuração mais rigorosa, não dá para querer uma punição anunciada em um espaço de tempo tão curto. Mas ontem a prova era cabal, evidente, claríssima. O mundo viu a imagem do cidadão lá. E eu fico espantado, eu reflito muito sobre isso, assim, em alguns países, e olha que o Brasil é um país extremamente problemático em várias questões, tá? Mas nesse caso, apesar de alguns excessos, de alguns cancelamentos exagerados, e acho que a gente está começando a encontrar um meio termo nessa coisa do combate ao racismo, apesar de alguns problemas, e apesar de algumas passações de pano ao racismo também, algumas negações do óbvio, não existe, não é bem assim, claro que existe, e muito. A gente tem aqui uma postura muito menos tolerante a isso do que em outros países. O cara chega na Espanha, o cara chega nos estádios, né? Eu falo muito dos estádios de futebol porque eu não acompanho, eu não conheço a realidade das ruas da Espanha, por exemplo, do dia a dia do país, da Argentina, por exemplo, apesar de ter ido lá há pouco tempo, mas eu falo o que eu vejo nos estádios. O cara na Argentina, o cara na Espanha, o cara em outros países aí, ele não se importa com a quantidade de câmeras dentro do estádio. Ele não tá nem aí. E eu não tô falando só das câmeras oficiais de transmissão, que são muitas e que tem um alcance enorme, que tem uma qualidade de resolução, de captação perfeitas. Até as câmeras amadoras, porque hoje todo mundo tem um celularzinho, todo mundo tá filmando o jogo no estádio, tá filmando a arquibancada, tá filmando o campo, tá filmando alguma confusão. E o cara, ele se sente tão à vontade para ser racista dentro do estádio que ele não tá nem aí, cara. Ele tá pouco se importando, ele não pensa, vai ter uma câmera aqui, sabe aquela coisa? Pelo menos assim, o cara que mas segura a onda, sabe? O racista que guarda pra ele. Lá na Espanha, nos estádios da Espanha, alguns, não são todos, mas alguns não estão nem aí. Eles fazem, e acabou, e ponto final. Se filmar, filmou, dane-se, que se exploda. Aí você vê no Brasil... Não é só nos estádios fora do Brasil. Os caras vêm pra cá e fazem também. Os caras vêm pra cá em jogo de Sul-Americana, de Libertadores, de eliminatória. Fazem, não estão nem aí. Outro dia tinha um cara de uma comissão técnica do time sul-americano. O cara foi preso, pô. O cara foi lá e fez pra torcida dentro do campo. Acho que Corinthians Universitário, né? Da Sul-Americana. O cara faz e dane-se, não tá nem aí. Porque é algo que tá muito enraizado na cultura desses caras. Na cultura de estádio. Eu, repito, não conheço a realidade das ruas da Espanha. Tenho a sensação, pelas reações que vejo de rede social, que há um problema muito sério na sociedade espanhola em relação a esse assunto. E há outros também. Veja, por exemplo, a repercussão do que aconteceu na final do futebol feminino, na Copa do Mundo feminina. A sociedade espanhola, me parece, pelo que eu acompanho à distância, ter uma dificuldade enorme de colocar o dedo na própria ferida. Mas, enfim, vou ficar mais do que eu vejo dos estádios, que é mais a minha realidade, é algo que eu consigo captar e perceber com um pouco mais de profundidade, né? Então o cara faz e não tá nem aí. O Sevilha foi ágil, foi rápido, foi contundente na nota, objetivo, fez o que tinha que fazer. Identificou, expulsa. Corta na carne. Não importa se é um torcedor do Sevilha, não importa se teve provocação do outro lado, que eu quero chegar lá. Eu quero fechar o vídeo falando sobre isso. O Vinícius Júnior também se manifestou, dando congratulações ao Sevilha pela postura adotada. Parabéns ao Sevilha pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. Esse ponto aqui ele é sério e isso já está confirmado por jornalistas, tá? Jornalistas, inclusive brasileiros, tiveram acesso a isso aqui que o Vinícius falou e confirmaram que isso é verdade. Obviamente o Vinícius não teria por que inventar isso. Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto muito na educação do Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas. Criança, meu velho. Criança. O rosto do racista de hoje está estampado nos sites, como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também. Então existe um problema de frouxidão de leis na Espanha.
Em alguma medida a gente tem no Brasil também, né? Mas a nossa legislação nesse aspecto e em alguns outros está começando a ficar um pouco mais dura. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar. É um tapa que o Vinícius dá nos caras aí, né? Vocês vão fazer uma Copa do Mundo daqui a menos de 10 anos e é assim que vocês vão receber as nações de fora? É assim que vocês vão receber os negros, é assim que vocês vão receber os sul-americanos, é assim que vocês vão receber os africanos, é assim? É desse jeito? Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19 e contando. Deixou de ser episódio isolado há muito tempo. Mas eu me dei ao trabalho, cheguei até a printar alguns para colocar no vídeo e refleti, falei, não vou dar palco para esses caras. Mas vou relatar o que li. Fiz questão de dar uma varredura em perfis de torcedores do Sevilha, perfis dedicados ao Sevilha, gente que comentava na Espanha sobre esse episódio. E eu vi algumas menções, tentativas de justificar o que aconteceu, de interligar os acontecimentos, menções ao comportamento do Vinícius em campo. Porque teve um que falou assim, o Vinícius está falando em educar o povo, faltou educação para ele, que provoca os caras dentro de campo. Isso aí é o estilo provocador do Vinícius que acarreta. Se o Vinícius não provocasse tanto, isso não acontecia. As pessoas querem fazer uma correlação de um episódio que é grave, que é odioso, que é nojento, asqueroso, com algo que é do futebol, uma provocação. Que você pode gostar ou não, eu, sendo muito honesto, eu sou o tipo do cara e existe torcedor de todo tipo. Eu sou torcedor que não gosta de provocação. Não gosto de provocar, não gosto de ser provocado. Não gosto que o meu jogador provoque. Não gosto que o meu jogador pise na bola dentro do campo, por exemplo, para provocar quando tá ganhando, porque se estivesse perdendo de 3-1 não fazia, ganhando é fácil. Então eu não gosto. Mas eu entendo que essa coisa do jogo mental, ela faz parte do futebol e tal. E aí cada um, quando provocar, que arque com as consequências da provocação. Porque quando perder vai ter que sustentar a gracinha, né? Perdeu, vai ter que tomar a provocação de volta e ficar calado. Não vai adiantar dar chilique, partir pra cima, fazer birrinha. Não vai. Então é o que eu penso sobre provocação. Mas nesse momento, vamos imaginar, e olha, vamos pegar o episódio que gerou a confusão toda ali, a tentativa do Vinícius de cobrar rapidamente o escanteio. Vamos pegar esse episódio. Ali me pareceu algo do jogo. Algo normal, o Vinícius está lutando pelo dele, que é para bater o escanteio rápido. O Sevilha está fazendo a parte dele, que é matar o tempo, cozinhar, irritar o Vinícius, jogando a bola para longe e tal, para segurar o resultado. Tá todo mundo esportivamente falando, futebolisticamente falando, por mais que não seja muito bonito e tal, mas tá todo mundo ali fazendo o seu. É do jogo. Não justifica a atitude do cara da arquibancada. Você quer estabelecer um debate sobre o comportamento do Vinícius dentro do campo? Estabeleça no momento oportuno. Você pode fazer qualquer... O Vinícius ontem podia ter feito, assim, as mais feias provocações em campo, desde que não criminosas, obviamente. Ele poderia ter passado 90 minutos provocando, zoando os caras, dando risadinha, tentando lambreta pra trás, sem objetividade. Ele podia ter feito todas as firulas que irritassem todo mundo, mas a partir do momento que tem um cara fazendo um gesto de macaco pra ele, a partir do momento que tem uma criança fazendo ofensas racistas a ele, acabou essa discussão. Essa discussão fica para o segundo momento. Vamos discutir na semana que vem, vamos discutir amanhã, vamos discutir... Primeiro vamos repudiar, prestar solidariedade pro cara. É isso que os caras na Espanha não entendem. É isso que a sociedade espanhola parece não entender. A distância me dá essa impressão. Querem misturar temas que não podem se misturar. Gente, isso é água e óleo. Isso aí é água e óleo, não mistura. Provocação em campo, irritação com alguma coisa que o Vinícius faz no campo e que não tem nada de criminoso nisso, com ofensa racial. Água e óleo não se misturam, não estão na mesma casa, não adianta. Não adianta as pessoas quererem atrelar. Isso é oportunismo, isso é coisa de gente que quer varrer para baixo do tapete o problema, isso é coisa de gente que tem ódio ao Vinícius Júnior. Existe dentro da Espanha, dos estádios pelo menos, E eu tenho muito cuidado, porque eu acho que se banaliza muito a palavra ódio no Brasil, tá? Falando da minha sociedade aqui, da qual eu faço parte, onde eu estou inserido. Se banaliza muito a palavra ódio, se banaliza muito a palavra fascismo, se banaliza um monte de coisa. Coisas que existem, mas nem tudo é ódio, tá? Nem tudo é ódio, nem tudo é fascismo, nem tudo é ismo daqui, ismo dali. Claro que não é. Então eu sei que aqui tem uma gente vagabunda, oportunista, que usa esses conceitos de forma deturpada para aniquilar adversários
políticos, ideológicos, seja lá de que espectro for. Então, eu não faço parte dessa vagabundagem, tá? Porém, em hipótese alguma, deixo de reconhecer a existência desses problemas na nossa sociedade. O ódio existe dentro da nossa sociedade. E extrapolando as fronteiras do Brasil, olhando para o que acontece nos estádios da Espanha, o ódio ao Vinícius Júnior é evidente que vem da arquibancada, de várias arquibancadas. É evidente, só não vê quem não quer. O Vinícius pode ser provocador, o Vinícius pode ter um estilo que desagrade, mas a reação a isso é muito desproporcional e, como no caso de ontem, como em outros casos, ela é criminosa. Então a gente precisa separar as coisas. E falando um pouco do estilo do Vinícius, ontem, especialmente no episódio que gerou toda a confusão, eu gostaria que me apontasse o torcedor do Sevilha, o jornalista espanhol, qualquer um, me apontasse o que foi feito pelo Vinícius naquela confusão para justificar isso. Para justificar o que a gente viu da arquibancada. São 19 casos. São 19 casos. Ah, mas outros jogadores, também negros, não são hostilizados pelas torcidas. Por que só com o Vinícius? Que é uma pergunta que tem um preconceito aí, na verdade tem um ódio embutido nessa pergunta. Porque nós sabemos a resposta. O Vinícius, ele é odiado porque o Vinícius é talentoso, porque o Vinícius é alegre, porque o Vinícius é um negro que se destaca. Há outros no Real Madrid que não têm o mesmo brilho, o mesmo destaque, que não têm a mesma história do Vinícius Júnior, a mesma história de vida, de superação. Então, o jeito do Vinícius incomoda algumas pessoas. E aí se gera todo esse caldo de ódio, porque o Vinícius, ele venceu. E ele está vencendo. E o Vinícius é sorridente, e o Vinícius é brincalhão, e o Vinícius baila, e o Vinícius dança, o Vinícius dribla, o Vinícius não aceita desaforo, o Vinícius não pipoca para quem tenta intimidá-lo dentro de campo. E aí gera todo um ódio, todo um rancor, toda uma perseguição. E o Vinícius, por mostrar que não leva desaforo para casa, as pessoas percebem que esse tipo de ofensa tira o Vinícius do sério. E eu não estou fazendo crítica ao Vinícius, não. Eu não acho que o Vinícius tem que ser um freezer, uma geladeira de ouvir e achar que tá tudo bem. E tá tudo bem, como se ele estivesse acompanhando uma sinfonia de Beethoven. Não! É o jeito dele, responder, ir pra cima do cara, tirar satisfação. Qual é, mano? O que é isso aí? E isso incomoda. Porque os caras queriam que o Vinícius apanhasse quieto. Que o Vinícius recebesse dedo na cara calado. A maneira de intimidar o Vinícius, eles já descobriram. É provocar dentro e fora de campo. Porque o Vinícius é explosivo, o Vinícius responde. E ele não está errado em responder. Infelizmente, por responder, ele paga esse preço. Mas o preço maior que ele tem que pagar é o criminoso. Não é o Vinícius. Ele vai pagar algum preço, infelizmente. Porque o volume de ofensas é muito grande. Porque a sociedade espanhola é muito problemática nesse aspecto. Porque nem todos os árbitros são rigorosos no sentido de coibir isso dentro de campo, porque La Liga não é uma entidade confiável no combate ao racismo, não é mesmo, mas ele não pode perder essa batalha, ele não pode perder entregando os pontos, ele não pode perder essa batalha por WO, ele precisa continuar, e ele quer continuar. Quando ele diz aqui, tô aqui para ajudar, vocês vão fazer a Copa 2030, vocês não sabem como é que combatem o racismo, eu tô aqui para ajudar, tá? Esse é o caso 19 e eu tô contando, vai vir mais. E eu não vou desistir. O recado que o Vinícius dá nessa nota é esse. Não é só o parabéns ao Sevilha, não é só o registro da indignação, da exposição da imagem do racista. É além disso. O Vinícius aqui está sendo propositivo, ele fala em mudança de legislação, ele fala em auxiliar numa mudança de pensamento do povo espanhol visando a Copa do Mundo de 2030. Ele está sendo propositivo. Isso aqui é texto de quem não vai entregar os pontos. Então, o racista do Sevilha, o racista do Valência, o racista do Girona, de qualquer time da Espanha, ele precisa saber que ele vai ser repudiado e que o Vinícius não vai desistir para ele, não vai desistir disso, não vai peidar para esse cara, como se fala no Rio, né? O Vinícius com bom carioca. O Vinícius não vai peidar para racista nenhum, ele vai continuar indo para dentro. Ele vai continuar indo para dentro do zagueiro, ele vai continuar encarando o racista na arquibancada, ele vai continuar denunciando, expondo, ele vai continuar colocando o dedo nas feridas da sociedade espanhola, ele vai continuar propondo uma mudança de pensamento, ele não vai parar. Se os caras acham que vão conseguir, vão fazer o Vinícius já saiu de campo chorando.
Para muitos, a ideia deve ser o seguinte: vamos aumentar a carga até esse cara ir embora. Vocês vão perder, porque ele não vai embora. Quem vai embora é esse idiota aqui, que não entra mais no estádio, que deveria estar em cana. O Vinícius não vai, porque a intolerância não vai vencer. A idiotice, o ódio, o racismo, esses caras não vão vencer. O Vinícius vai. O Vinícius vai continuar no Real Madrid, o Vinícius vai continuar ganhando títulos no Real Madrid, o Vinícius vai continuar se destacando para ser um dos melhores jogadores do mundo. Vai. Eles vão perder. O Vinícius não vai. O que você pensa do que aconteceu nesse episódio? Peço para você deixar o seu like. Manifesto aqui mais uma vez a minha solidariedade ao Vinícius Júnior. Meu desejo de que esse tipo de coisa diminua, porque eu vibro quando vejo a força do Vinícius, a resiliência do Vinícius após esses episódios, nas postagens, nas manifestações públicas. É algo que me enche de orgulho, cara, como um brasileiro, um compatriota do Vinícius, um carioca como o Vinícius. Agora, ao mesmo tempo também, eu penso, é muito injusto um jogador de futebol ter que passar por isso. Tem que lutar tanto fora de campo como o Vinícius tem que lutar. Uma hora cansa. Mas o Vinícius, ele é muito mais forte do que eu, por exemplo. Eu talvez já tivesse cansado. O Vinícius é forte demais. Ele não se cansa. Mas ao mesmo tempo em que eu o aplaudo por isso, eu lamento que ele tenha que passar por isso. Que ele deixe de focar algumas vezes no futebol, porque ele precisa parar o tempo dele para responder e para se manifestar para o mundo depois de sofrer algo como esse na pele, que eu nunca nem de perto passei. Eu nem imagino que deva ser. 1% do que o Vinícius passa dentro de campo. O felicito, mas me preocupo com a saúde mental mesmo do Vinícius. Tomara que ele fique bem e receba todo o apoio necessário das pessoas que estão ao redor dele. Deixa o like aí, um bom domingo para todo mundo, deixa a sua opinião nos comentários. Juízo e tchau.